Neste vídeo vamos estudar o método de Tableau para a lógica proposicional. O método de Tableau ele pode ser usado para decidir a validade de um argumento. A ideia básica é que um argumento é válido somente se não conseguimos nenhum contra-exemplo que mostre o contrário. No nosso caso, o contra-exemplo é uma situação em que temos um modelo onde as premissas são verdadeiras e a conclusão do argumento é falsa. Utilizamos um conjunto de regras para tentar construir um contra-exemplo para um dado argumento. A construção gera uma árvore chamada de Tableau. E dizemos que um Tableau está fechado quando o sistema determina que não é possível construir o contra-exemplo que procuramos. Nessa situação, temos então um argumento válido. O Tableau na lógica proposicional gera todos os modelos que invalidam o argumento que está sendo apresentado. Ele é um método bastante poderoso e completo. A validade de um argumento pode ser provada através de um Tableau fechado. Ele é de fácil implementação e por isso ele é bastante utilizado. Comparando a tabela verdade e o Tableau, temos que, no caso da tabela verdade, vemos ou estabelecemos um processo chamado de bottom-up. A partir das atribuições de valor verdade aos símbolos proposicionais, determinamos o valor verdade das formas bem formadas. Já no Tableau, o processo é top-down. A partir do valor verdade das formas bem formadas, determinamos o valor verdade dos símbolos proposicionais que aparecem naquela forma. Vamos então mostrar como o Tableau pode ser utilizado. Considere que queremos provar que essa fórmula é consequência lógica dessa premissa. Vamos construir um Tableau para verificar se esse argumento é válido ou não. Como o Tableau possui uma estrutura de árvore, precisamos inicialmente definir como representar os nós dessa árvore. Vamos defini-los da seguinte forma. Cada nó do Tableau vai ter esse formato. Um conjunto de fórmulas em que eu considero que o valor verdade dessas fórmulas é true, ou seja, verdade, e um conjunto de fórmulas que eu considero que tem o valor verdade falso. E esses dois conjuntos de fórmulas são separados por esse marcador aqui. Então, o que estiver à esquerda da bola eu vou considerar como sendo fórmulas verdadeiras, e o que estiver à esquerda eu vou considerar como sendo fórmulas que são falsas. Como que estamos interessados em mostrar se o argumento é válido ou não, o que vamos fazer é colocar à esquerda desse operador aqui, dessa bola, todas as premissas, e à direita, todas as conclusões. Vamos usar um conjunto de regras para, a partir desse ponto inicial, construir o restante da árvore. As regras elas envolvem os conectivos lógicos e o valor verdade das fórmulas envolvidas. Então veja, se eu tenho uma conjunção do lado esquerdo desse operador bola, eu vou dizer que essa fórmula AB é verdadeira se o A e o B sozinho forem verdadeiros. Da mesma forma, se eu tiver uma disjunção à esquerda do operador aqui do Tableau, o que eu estou falando? A ou B é verdadeiro. Quando é que isso acontece? Quando o A for verdadeiro ou o B for verdadeiro. Então, essa regra gera dois ramos na minha árvore. Um para cada parte da disjunção envolvida. Caso eu tenha uma conjunção à direita da bola, o que eu estou falando é que A e B é falso. Ora, quando é que uma conjunção é falsa? Quando uma das situações for falsa, ou A ou B. Então, novamente aqui, se eu tenho uma conjunção do lado direito, ela vai ser falsa, vai me gerar dois ramos na árvore. Cada um deles formado por um componente da conjunção. E no caso uma disjunção ser falsa, os dois componentes da disjunção serão falsos. Então, esse nó da árvore vai me gerar apenas um ramo que é formado por A e por B do lado direito. As outras regras funcionam da mesma maneira. Então, no caso da implicação, ela é verdadeira quando ou o antecedente for falso
ou o consequente for verdadeiro. E por isso eu tenho, a partir desse nó, dois ramos sendo gerados. A implicação vai ser falsa sempre que o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Então, esse nó da minha árvore, ao aplicar essa regra, me gera um nó desse tipo, em que o antecedente vai estar à esquerda da bola e o consequente à direita da bola. A bicondicional ela vai ser verdadeira sempre que os valores de A e B tiverem o mesmo valor verdade, portanto eu vou ter dois ramos, A e B sendo verdadeiros, ou no outro ramo, A e B sendo falsos. No caso, a bicondicional vai ser falsa quando uma das fórmulas tiver um valor verdade e a outra tiver um valor contrário. Então, um ramo vai me dizer que A é verdadeiro e B é falso, outro ramo vai me dizer o caso em que B é falso e A é verdadeiro. E finalmente temos o caso da negação. Então, se não A é verdadeiro, porque A é falso. Se não A é falso, é porque A é verdadeiro. Vamos ver esse exemplo, em que eu quero mostrar que esse argumento é válido. Note que, como eu tenho só aqui a conjunção e a disjunção, apenas as regras que envolvem esses dois conectivos precisarão ser consideradas. Então, veja, eu construí inicialmente colocando primeiro a premissa à esquerda da bola, a conclusão à direita. Então, eu vou procurar uma atribuição de valores que faça esse lado ser verdadeiro e esse lado ser falso. Vou aplicar primeiro a regra da conjunção verdadeira. Então, estou aplicando a regra nesse ponto aqui. Ó. Quando é que uma conjunção é verdadeira? Quando os dois elementos são verdadeiros. Então, esse nó da minha árvore, ao aplicar essa regra, gera esse nó. Onde eu separei as formas que estão na conjunção, agora elas estão separadas por vírgula. Agora eu vou usar a regra da disjunção falsa, ou seja, eu estou aplicando nesse lado aqui ó, do meu tabuleiro. Quando é que a disjunção é falsa? Quando os dois lados forem falsos. Então, a primeira parte da disjunção é falsa, a segunda parte da disjunção também é falsa. Vou aplicar a regra do ou quando o ou é verdadeiro, ou seja, eu estou aplicando a regra nesta forma. Quando é que o ou é verdadeiro? Quando um dos seus componentes é verdadeiro. Então, eu vou ter a transformação desse nó para esse, quando o Q é verdadeiro, e um outro ramo, quando o R for verdadeiro. Vou agora aplicar nesse ramo a regra de conjunção quando ela é falsa. Então, P e Q será falso quando o P for falso ou o Q for falso. Então, esse nó do meu tabuleiro gera dois ramos na minha árvore. Note que em todas as folhas da minha árvore agora acontece a mesma situação. Eu tenho uma letra proposicional P que está dos dois lados da bola. Então, isso está me dizendo que P é verdadeiro e P é falso. Aqui ó, eu tenho Q verdadeiro e aqui eu tenho Q falso. Aqui eu tenho R verdadeiro e aqui eu tenho R falso. Cada uma das situações, o mesmo símbolo proposicional possui dois valores verdade. Nesse caso, dizemos que o ramo correspondente do tabuleiro está fechado. Então, o nosso tabuleiro nesses três ramos, ele está fechado e eu vou marcar esse ramo fechado com uma bolinha cheia. O que isso significa? Significa que construímos uma árvore em que todos os seus ramos estão fechados. Não existe nenhuma interpretação dos símbolos proposicionais P, Q e R que faça as premissas serem verdadeiras e a conclusão do meu argumento ser falsa. Logo, eu não consegui construir um contra-exemplo para aquele argumento. E eu posso, então, chegar à conclusão que o meu argumento é válido. Pause o vídeo agora e tente construir a árvore do tabuleiro para este argumento e verifique se ele é válido ou não. Você vai usar somente as regras para conjunção e para disjunção nesse caso também. Se você construiu corretamente a árvore, você chegou nesse ponto. Então você colocou a premissa do lado esquerdo, dessa bolinha, a conclusão do lado direito,
porque você quer construir um contra-exemplo que vai te dar a premissa verdadeira e a conclusão falsa. Inicialmente, você pode aplicar a disjunção quando as fórmulas são verdadeiras. Então, isso aqui vai ser verdade quando ou a primeira parte da disjunção é verdadeira ou a segunda parte da disjunção é verdadeira. Aqui, ó, a mesma coisa. Você pode aplicar a conjunção quando ela é falsa. Então, essa conjunção será falsa quando uma das partes da conjunção for falsa. Então, você vai gerar esse cara aqui e vai gerar esse ramo aqui. Note que você chegou nesse ponto em que você não pode aplicar nenhuma regra a mais. Você tem o átomo R sendo verdadeiro e o átomo P sendo falso. Note que você chegou em um nó onde não é possível aplicar nenhuma regra. Você tem de um lado o R, de outro o P. Essas fórmulas não têm nenhum dos conectivos, portanto você não pode aplicar nenhuma regra. Como você não tem a ocorrência do mesmo símbolo proporcional, da mesma forma, dos dois lados do operador bola, o que acontece? Aqui eu tenho R e aqui eu tenho P. Você tem um ramo que a gente considera aberto. Então, esse ramo eu não posso mais gerar nenhum outro nó a partir dele na minha árvore, nem eu posso fechá-lo. O ramo que está aberto indica que encontramos uma interpretação que faz as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Vamos verificar. Se eu tenho R verdadeiro, R ou qualquer coisa vai ser verdadeiro, porque uma disjunção, se um dos pedaços da disjunção é verdadeiro, a disjunção toda é verdadeira. Aqui eu tenho P, I, Q ou R. O P sabemos que é falso. Falso e qualquer coisa dá falso. Essa interpretação, onde R é verdadeiro e P é falso, faz a sua premissa ser verdadeira e a sua conclusão ser falsa. Chegamos então a um contra-exemplo do nosso argumento. Perceba que o valor de verdade de Q não é importante, basta saber o valor de R e P para definir que a premissa é verdadeira e a conclusão é falsa. Então chegamos em um ponto em que não podemos aplicar nenhuma regra nesse nó. Na ocorrência de uma mesma forma dos dois lados do operador, indica, portanto, que essa interpretação faz a minha premissa verdadeira e minha conclusão falsa, e vamos indicar que esse é um ramo aberto a partir dessa notação, uma bola com um pontinho dentro. Pause o vídeo agora e tente construir a árvore do tableau para os dois argumentos apresentados. Note que um dos argumentos vai ser válido, o primeiro, mas o segundo não é válido. Vamos então construir o tableau e verificar se o primeiro argumento é válido. Então fazemos as premissas verdadeiras e a conclusão falsa. Aplicamos a conjunção verdadeira para quebrar essa conjunção nas suas partes. A negação de alguma coisa verdadeira. Então, não P é verdade, é porque P é falso. Aplicamos a negação na falsidade. É esse cara aqui que nós estamos aplicando a regra. Então, se não P e Q é falso, é porque P e Q é verdadeiro. Quebramos a conjunção o valor verdade, ou seja, P e Q verdadeira, porque P sozinho e Q sozinho são verdadeiros. Chegamos aqui, ó, temos P de um lado e P do outro lado. Esse nó, esse ramo do tableau fica fechado. Não existe nenhum outro ramo que possa ser seguido. Então, como não conseguimos um contra-exemplo, obtemos que o argumento é válido. Vamos ver o segundo caso. Pegamos a premissa não P e Q, consideramos ela verdadeira, e a conclusão não P e não Q como falso. Aplicamos a negação de alguma coisa que é verdadeira. Então, não P e Q é verdade, é porque P e Q é falso. Temos a regra da conjunção de alguma coisa falsa. Então, ó, P e Q é falso, é porque ou P é falso ou Q é falso. Aplicamos aqui, ó, a conjunção de uma coisa falsa.
Então, não P e não Q é falso, é porque ou não P é falso ou não Q é falso. Temos agora, nesse nó, aplicando a regra da negação com falsidade, não P é falso, porque P é verdadeiro. Chegamos num nó em que não podemos aplicar nenhuma regra. Temos, dos dois lados, símbolos proposicionais diferentes. Então, aqui é um contra-exemplo do argumento apresentado. Se P for verdadeiro e Q for falso, o argumento será inválido. Vamos verificar. P é verdadeiro e Q é falso. Verdadeiro com falso dá falso. A negação é alguma coisa verdadeira. Vamos ver a conclusão. Não P e não Q. Eu tenho P verdadeiro, então não P é falso. Falso e qualquer coisa dá falso. Então eu tenho conjunto de premissas verdadeiro, uma conclusão falsa para essa atribuição de valores. Portanto, o argumento apresentado é inválido. Então, neste vídeo, apresentamos como funciona o Tableau para a lógica proposicional.